Fala aí, futuro aprovado, tudo bem? Prof. Jéssica Fuentes aqui na área. Se você não me conhece, meu nome é Jéssica Fuentes, professora de Geografia e Atualidades. Falo aqui em todas as redes sobre geografia, geopolítica e atualidade para concursos. E hoje eu vim aqui corrigir a prova do Colégio Naval, fazer aqui, tecer alguns comentários importantes, que é extremamente importante quando a gente está estudando. A gente vê as questões, obviamente fazer as questões, mas a gente saber também por que a gente está errando, por que a gente está acertando tudo aqui. Eu vou falar aí, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é extremamente importante para a prof. E me siga nas redes sociais também, porque isso ajuda a crescer aqui o canal, viu? E é o seguinte, gente, já deixei algumas questões aqui corrigidas. Essa aqui é da prova de 2023, para turma de 2024. Então, quando a gente está analisando aí algumas provas, é importante a gente avaliar como a banca traz algum tema, até mesmo porque a banca adora questão de geografia humana. E geografia humana é uma coisa muito aberta, né, muito subjetiva, então a gente precisa estar ali sempre avaliando, olhando, né, como que a banca trouxe um tema para que a gente possa fazer projeções para o futuro, né? E aqui ele vem falando sobre urbanização, sobre população, né? Ele fala que o primeiro censo brasileiro foi realizado em 1872. Lembrando, gente, que todos os temas aqui, eles estão muito concernentes com coisas que aconteceram em 2022, né, início de 2023. Por exemplo, em 2022, a gente teve o censo, né, 2022, o censo demográfico, que acontece em 10 anos, era para ter acontecido em 2020, não aconteceu por causa da pandemia. Em 2021, né, o governo falou que não tinha dinheiro, e o censo 2022, o censo aconteceu em 2022, e os primeiros dados começaram a sair em 2023. Tá, então já no início de 2023 a gente teve alguns dados sendo já enviados, sendo divulgados, né, pelo IBGE. E aí, até início agora de 2024, a gente está tendo dado sendo analisado, dado sendo publicado, tá? Também porque é uma pesquisa muito extensa, né, precisa ali de fato de um cuidado, tem dados que são mais fáceis de serem analisados, outros não. Então, de uma certa maneira, a gente viu mudanças muito importantes nesse último censo. Por exemplo, a gente viu que a população brasileira ela cresceu muito menos do que a gente tinha previsto crescer. Então, havia uma previsão, né? Tinham previsões, por exemplo, que a gente chegaria até 213 milhões de pessoas. Aí depois teve dados mais conservadores, que chegou a falar em 207 milhões. E quando a gente foi ver na prática, nós tínhamos 203 milhões de pessoas, né? Então, a gente cresceu, assim, 10 milhões a menos do que era previsto. Outro ponto, né, era o fato de que, por exemplo, a gente tem uma população idosa muito maior do que era previsto também, que o nosso bônus demográfico está muito mais perto de fechar do que também era previsto. Então, assim, muitas mudanças e mudanças importantes e que vão nortear, por exemplo, políticas públicas para o futuro, tá? Aí ele fala pra gente aqui que o primeiro censo brasileiro foi realizado em 1872, quando o Brasil tinha 9,9 milhões de habitantes. Em 1890, o país tinha 14 milhões, em 1950 chegou a 51,9 milhões. Pelo censo de 2010, o Brasil tinha uma população de 190 milhões, né? Então, agora a gente tem 203 milhões de habitantes, né? Por volta de 203 milhões. Com relação à realidade demográfica nacional, é correto afirmar o quê? Então, bora lá. O Brasil é um país populoso e muito povoado? Não. De fato, o Brasil é um país muito populoso, tá? Então, a gente, pelo menos no último censo, no de 2010, nós éramos o 5º maior país em termos de população do mundo. A gente foi perdendo população, né, em projeção de população, e hoje aí a gente já configura como o 7º país mais populoso do mundo. Mas o Brasil não é muito povoado, tá? Porque quando a gente fala sobre populoso, a gente está falando sobre população absoluta, ok? E aí, nesse caso, de fato, o Brasil tem uma população absoluta muito grande, que é o número de indivíduos. Tá? Então, 203 milhões é muita coisa. Só que, quando a gente fala sobre povoado, a gente está falando sobre população relativa. E nesse caso, a gente vai ter que dividir a população absoluta pela área do país. O Brasil é um país com uma população absoluta muito grande, mas com uma área muito grande também.
Então, a gente divide uma área muito grande por uma população muito grande por uma área muito grande, vai dar um número pequeno, tá? Então, a população relativa do Brasil, ela é baixa. E o Brasil é um país muito grande e tem muitas áreas que têm ali barreiras, né, que fazem com que a densidade demográfica seja baixa mesmo. Então, por exemplo, a gente tem a floresta amazônica, a gente tem os grandes latifúndios do centro-oeste, né, de soja. Então, isso acaba sendo barreiras, tá? Barreiras físicas, barreiras econômicas, que não permitem, de fato, a gente ter, né, um povoamento melhor. E a população brasileira era concentrada em algumas áreas, no sudeste e no litoral, tá? Então, o Brasil é um país populoso, porém muito povoado? Não, pouco povoado. A população brasileira mais que duplicou nos primeiros 40 anos do século XX. Então, ele vem falando pra gente que em 1890 tinha 14 milhões. A gente vai ter 51 milhões, né, em 1950. Então, tá certo, né? Passando a crescer de forma mais intensa nos 30 anos seguintes. Tá. A gente vai ter um crescimento muito, muito grande da população brasileira, pelo menos até a década de 80, tá? Sabemos que, por exemplo, o boom demográfico do Brasil, né, a grande explosão demográfica do Brasil é exatamente pós Segunda Guerra Mundial, acompanhando aí algumas tendências mundiais. Então, a gente chega na segunda fase da transição demográfica nesse período e a partir da década de 80 a gente vai decaindo, né? A partir da década de 70, por exemplo, o Brasil vira um país urbano e depois da década de 80 a gente vai ser introduzida a terceira fase da transição demográfica, onde a gente começa a ter uma diminuição da taxa de fecundidade, uma diminuição da taxa de natalidade, consequentemente, tá? E uma diminuição do crescimento vegetativo do Brasil. A gente está no final dessa terceira fase e aí, em alguns anos a gente já vai adentrar a quarta fase da transição demográfica. A ocupação do território nacional começou pelo litoral, ok, e a sua população relativa aumenta em direção ao seu interior. Na verdade, diminui, né? A população relativa diminui em direção ao seu interior, uma vez que o agronegócio demanda muita mão de obra direta. Não, né, gente? O agronegócio, ele é uma estrutura mecanizada, né, de produção agrícola e cada vez mais depende menos de mão de obra humana, tá? Até os anos 70, a maioria da população vivia no meio rural, ok, o que possibilitou um crescimento natural muito pequeno no país, fato que mudou a partir dos anos 80. Gente, até os anos 70, o Brasil de fato vira um país urbano que possibilitou um crescimento natural muito pequeno no país? Não, né? Fato que mudou a partir dos anos 80. A gente vai ter um crescimento populacional muito grande do Brasil, e a partir do momento em que a gente começa a viver nas cidades, que a gente vai começar a diminuir nosso crescimento. Por quê? Porque viver na cidade é caro. Viver no campo é mais barato. Outra coisa, né? Viver no campo, né? E a taxa de natalidade no campo, ela vai ser mais alta do que nas áreas urbanas, obviamente, né? Mas viver no campo, muito filho acaba sendo mão de obra. Então, 10 filhos são 20 braços para trabalhar na lavoura. Isso muda, tá? Tanto que a urbanização é um dos fatores de diminuição da taxa de fecundidade. Então, na verdade, é o contrário, tá? Então, até a primeira parte está certo. Até os anos 70, a maioria da população vivia no meio rural, o que possibilitou um crescimento natural muito pequeno no país. Na verdade, é o contrário, tá? A taxa de fecundidade no país cresceu a partir do início do século XXI. Na verdade, decaiu, né, gente? Então, o século XXI, ele traz pra gente uma diminuição da fecundidade brasileira muito grande e uma diminuição abaixo da reposição populacional, que é 2,1, ok? Então, a gente já está abaixo da reposição populacional, ou seja, já está abaixo do que seria o ideal. Fato condicionado pela emancipação feminina e sua dupla jornada de trabalho. Então, ele explica pra gente corretamente, mas a taxa de fecundidade no país decresce, tá? E é isso aí, tá? Próxima questão, o estudo do processo de urbanização do país, do crescimento e das principais características da rede urbana permitem compreender o Brasil contemporâneo por meio das ações do passado, das tomadas de decisões do presente e de como estas podem afetar o futuro do país. Bem, ele está usando aqui a Ângela Correia, tá? Ele fala o seguinte: na primeira década do século XXI, o aumento da população rural supera a urbana? Não, gente. O Brasil é um país urbano. Nós temos aí por volta, né, de 86% da população urbana, da população do Brasil vivendo em áreas urbanas.
sendo a mecanização das lavouras e a concentração fundiária os maiores responsáveis por essa realidade. De fato, tá? Aqui seria um grande vetor, mas não somente esse vetor. Na década de 60, colocaria aqui 60, 70, tá? A Ângela especificamente acaba jogando, né, realmente durante essa década, porque é um momento de grande revolução verde, mecanização das lavouras, etc. Efetivou-se a urbanização nacional, sendo a industrialização e a busca por melhores condições de vida no meio rural casos fundamentais para se entender esse fenômeno. Então, no início da década de 70, o Brasil já era um país urbano. Então, ela fala pra gente, né, que durante a década de 60, a gente tem a efetivação da urbanização nacional e no início da década de 70, o Brasil já é um país urbano, tá? Então, aqui, correto. E ele fala que a industrialização e a busca por melhores condições de vida no meio urbano são causas fundamentais para se entender esse fenômeno. Exatamente isso, tá, gente? Na verdade, nós temos dois grandes vetores, que é o vetor de êxodo rural. O vetor de êxodo rural gera urbanização, principalmente das cidades espontâneas no Brasil. E o êxodo rural ele é causado pela mecanização das lavouras, pela concentração fundiária e a industrialização que gera na cidade fatores atrativos como empregos, tá? As áreas metropolitanas constituem-se pequenas concentrações urbanas. Não, né, gente? Se é uma área metropolitana, se sofreu metropolização, não tem como ser pequena, tá? É grande concentração urbana que se limita em seus próprios sítios urbanos. Não. Eles têm ali as suas esferas de influência para vários municípios, tá? E essa esfera de influência é tão grande que a gente vai ter ali uma forte conurbação, tá? As áreas metropolitanas constituem-se pequenas concentrações urbanas que se limitam em seus próprios sítios urbanos, possuem autonomia administrativa entre si, porém têm desfavorecido... Tudo errado aqui, né? As primeiras regiões metropolitanas surgiram no Brasil somente em 93? Não, gente. As primeiras regiões metropolitanas do Brasil é durante o processo de metropolização do Brasil, durante o processo de urbanização do Brasil, 40, 50. Tanto que a região metropolitana ela vai surgir como uma unidade administrativa na década de 70. Unidade administrativa na década de 70. Então, para surgir como uma unidade administrativa de organização e ordenamento territorial, ela tem que vir antes da década de 70, tá? Então, não é somente em 93. A partir de 1988, com a promulgação da nova Constituição brasileira, os municípios se tornaram os responsáveis pela qualificação das cidades enquanto suas hierarquias no espaço nacional. Não, gente, tá? Os municípios se tornaram os responsáveis pela qualificação das cidades. Não são os municípios, é o Estado, tá? É a unidade federativa. E a unidade federativa que vai, então, fazer o ordenamento territorial e principalmente da hierarquia das suas cidades a nível nacional, tá bom? E é isso, então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda pra prof. Já deixa aqui também o seu comentário, se você ficou em dúvida em alguma coisa. É extremamente importante a gente não deixar nada passar, nenhuma dúvida passar. Qualquer coisa, manda lá no @profJessicaFontes, né, a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer de ajudá-los. Até a próxima.